O programa de hoje começa com um assunto que já deveria ter sido muito mais do que superado pela população. No entanto, o nosso convidado ganhou as principais manchetes do país nos últimos dias, justamente por ter assumido a sua condição sexual. A repercussão foi maior por ser um político e por ter colocado o nome também à corrida presidencial do ano que vem. Governador Eduardo Leite, muito obrigado, bem-vindo. Obrigado. É um prazer poder estar aqui conversando contigo e podendo conversar sobre os diversos assuntos do Brasil, inclusive esse, né, que se tornou um assunto. Eu tenho a oportunidade de ter sido prefeito, governador do meu estado, já sou bastante conhecido pelas nossas ações, pelo que a gente fez para dar equilíbrio fiscal a um estado que estava totalmente desequilibrado, sem pagar salário, sem fazer sequer repasses obrigatórios aos municípios. Mas agora também eu digo que a política, ela não é só, isso está muito claro para mim nessa semana, sobre como a gente pode tocar na vida das pessoas pelas ações de governo, pelos espaços que a gente ocupa. É também como a gente pode tocar na vida das pessoas liderando pelo exemplo, né? E nesse caso, em que a gente vive num país que ainda tem tanto a superar do ponto de vista de intolerância, da busca pela igualdade, poder dar o exemplo a partir da posição em que eu estou, de que a orientação sexual não interfere, né? Ela toca na minha vida, né? A minha orientação sexual, não toca na vida dos outros. Por isso que eu não tinha falado antes sobre isso, porque eu queria falar sobre como eu podia tocar na vida das outras pessoas. Mas é tão bonito, tão legal, eu estou até emocionado nos últimos dias pelos relatos tantos que eu recebo, de pessoas que se sentem representadas e que até de brigas familiares que se reconciliaram, né, por conta de o assunto ter sido trazido à tona e tão fartamente ter sido debatido nesses últimos dias e que gerou discussões, boas discussões, reconciliações dentro de famílias a respeito de algo que nada mais é do que a gente falar mais de amor do que de ódio, né, numa política que está tão cheia de ódio, infelizmente, hoje em dia. Governador, depois dessa declaração ao jornalista Pedro Bial, o senhor ganhou milhares de seguidores e foi uma repercussão geral no Brasil, até no mundo houve repercussão da sua declaração. Por que o senhor acha que ganhou uma repercussão tão grande um assunto desse? Olha, eu tenho recebido muitas mensagens de apoio, né, de carinho, e como eu disse, de pessoas que se sentem representadas. Como a gente falou, deveria ser um não tema, né? Deveria ser uma não questão, mas no Brasil de hoje, que além da questão da intolerância, ele sofre de falta de integridade, o nosso país. A falta de integridade, na acepção da palavra, de ser íntegro, ser por inteiro, né? Porque boa parte da classe política se apresenta de um jeito e acaba não sendo. Não sendo do jeito que se apresenta, não estou falando aqui sobre a questão da orientação sexual, estou falando aqui sobre vender-se de uma forma para a população e ser outra coisa. Alguns adversários, recentemente, até com a exposição nacional, na possibilidade de uma candidatura nacional, começaram a fazer insinuações. O próprio presidente da República fez insinuações desrespeitosas a respeito da minha orientação sexual, e isso tentando fazer crer que eu tivesse algo a esconder. Então eu tomei a decisão de falar abertamente sobre esse tema, para que fique claro, eu não tenho nada a esconder. A esconder tem eles, né? Eles têm a esconder rachadinha, têm a esconder compra superfaturada de vacina, têm a esconder o mensalão de um lado, o petrolão, tem tantas outras coisas aí a esconder. Não é a minha orientação sexual algo a esconder, é algo de que me orgulho, me sinto absolutamente tranquilo em relação a isso. Como eu falei, deveria ser uma não questão, mas se vamos falar disso o tanto quanto for preciso para que as pessoas entendam que o que a gente deve julgar das pessoas no seu caráter, capacidade de trabalho, não tem qualquer relação com a sua orientação sexual. E aí, naturalmente, isso alcança repercussão no Brasil de hoje, e eu agradeço as pessoas que estão me acompanhando e que me mandam mensagens de apoio, de energia para enfrentar também as críticas que também vêm de outro lado, né? Antes da gente girar o tema, que é óbvio que a gente tem que aproveitar ao máximo a sua presença aqui, o senhor recebeu críticas do presidente Bolsonaro, sem citar o seu nome, mas também recebeu críticas, por exemplo, do ex-deputado federal Jean Willis, né? Como é que o senhor avalia essa disparada de críticas, tanto da esquerda quanto da direita, em relação ao seu posicionamento, que o presidente, inclusive, insinuou que poderia ser uma estratégia política? Isso mostra o quanto que o país está doente, né, no exercício da atividade política, porque a gente pode ter divergências, pode ter diferenças de entender como que o Estado deve se organizar, né, do ponto de vista
como digo, entre esquerda e direita, né? Se o Estado tem que ser com mais participação, menos participação, em quais políticas públicas, de que jeito. Mas nessa questão de igualdade, de respeito, né? Eu acho que nós podemos ter total convergência e consciência da importância do tema, independentemente de posicionamento de concepção ideológica. Agora, no populismo, né? E o presidente Bolsonaro faz um populismo de direita conservadora, ele é próprio do populismo procurar culpados, né? Criar inimigos. Né? Em outros países no mundo, o que a gente vê muito é dirigir o ataque para imigrantes, né? A gente vê isso muito na Europa, nos Estados Unidos. A culpa dos problemas que o país enfrenta, tem que achar um culpado, um inimigo a ser exterminado, né? E a culpa são os imigrantes, geralmente. O Brasil não tem problema de imigrantes, então o presidente busca culpados dentro da nossa própria população. E aí que vem os ataques às minorias, os ataques às mulheres, negros, gays e tantos outros, porque é uma forma de tentar gerar uma base, né, um apoio numa base para sustentar a sua posição. E de outro lado, né, algumas lideranças da esquerda, como foi a manifestação do deputado Jean Willis, que eu lamento profundamente, porque antes de tudo há uma causa que nos une. Eu tenho uma boa relação com muitos deputados da esquerda, sempre disse, né, tem uma diferente visão sobre como o Estado deve se organizar em relação aos partidos mais à esquerda que compõem a Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul, mas eu sempre disse a eles, recebi a cada um deles e disse a eles, estamos à disposição para aquelas pautas que eventualmente tenhamos convergência para trabalharmos conjuntamente. Dá um exemplo aqui, a deputada Luciana Genro debate muito a questão dos direitos LGBT no seu mandato e sempre a recebi dentro dos relatórios que produziram na Assembleia para receber o seu material e podermos dar curso a políticas públicas nesse setor, porque temos convergência. Então, divergirmos sobre privatizações, sobre as carreiras do serviço público não significa que a gente não possa sentar sobre outros assuntos e termos convergência para trabalhar conjuntamente. Acho que a política tem que superar essa coisa, não é a luta do bem contra o mal, né? São posições diferentes, de visão de mundo diferente, por contextos e circunstâncias diferentes, mas que no final das contas eu entendo que a gente pode querer um mesmo objetivo final de melhorar a vida das pessoas, de fazer as pessoas mais felizes. Então, se houve manifestações que eu considero lamentáveis, infelizes, de outro lado, eu agradeço as tantas de um campo político até mais conservador, mas que também me dirigiu palavras de carinho e de afeto, e também da esquerda, né, que me mandou mensagens muito positivas também ao longo aí desses dias. Governador, o centro tem patinado para encontrar um nome que consiga agregar esses 40%, digamos assim, dos votos da população que não quer Bolsonaro, que não quer Lula. Como é que o senhor, colocando o seu nome dentro dessas prévias do PSDB e vencendo essas prévias, como é que o senhor pretende agregar esses partidos que ainda não sabem para qual caminho seguir? Acho que a gente está num momento que, há 1 ano e 3 meses das eleições, ainda tem muita coisa para acontecer, né? É claro que a atitude, a forma como o presidente exerce a presidência da República acaba antecipando esse processo, né? Acaba fazendo com que esse debate se antecipe na medida em que as pessoas querem ver uma luz no fim do túnel. Então, se dentro desses extremos que a gente está vivendo, né, o atual presidente ou a volta a um ex-presidente, começa a se antecipar o debate para tentar achar uma alternativa. O PSDB sempre teve candidatura à presidência da República e, por isso, há a expectativa que tenha novamente. Não é obrigatório. Acho que a gente tem que ter humildade quando a gente senta à mesa com outros partidos políticos para conversar sobre apoios e buscar apoio. A gente tem que ter humildade também para reconhecer que, eventualmente, a gente pode apoiar. Se houver, em outro partido, algum candidato que compartilhe conosco de uma mesma visão de agenda para o país e com melhor condição de se conectar com o sentimento da população, que tem a capacidade eleitoral para viabilizar uma candidatura. Então, dentro do PSDB a gente vai ter um processo de discussão nas prévias agora. Eu tenho respeito pelo governador de São Paulo, João Dória, pelo senador Tasso Gereissati, pelo ex-senador e ex-prefeito Arthur Virgílio.
cada um tem o seu estilo, né? Se nós estamos no mesmo partido político, significa que a gente tem uma visão semelhante, não igual e idêntica de mundo, mas temos uma visão semelhante do ponto de vista político, ideológico, programático, né? Administrativo, mas temos cada um estilo, seguramente cada um com um estilo bem marcado, né? O governador Dória com o dele, eu com o meu, o senador Tasso Gereissati, o ex-prefeito Arthur Virgílio, cada um tem o seu estilo de se comunicar, de se relacionar, de se apresentar. É isso que o partido vai ter que tomar decisão sobre qual estilo melhor representa a cara que o PSDB tem que ter nas próximas eleições. Agora, o que eu acho interessante é que eu tenho observado pelas pesquisas e nas conversas que temos que há uma expectativa de uma alternativa. Na verdade, nesse momento, as pessoas estão preocupadas se vão receber a vacina a tempo de se protegerem ou não, se a sua família vai receber a vacina ou não, a tempo de evitar a perda de alguém querido, se vai manter o emprego, se vai conseguir botar comida na mesa para os seus filhos. Essas são as preocupações imediatas da população, não é a preocupação com a eleição. Por isso, pesquisa nesse momento tem que ser olhada com muita cautela, com muita tranquilidade, e eu estou muito confiante de que no momento certo, quando a população começar a olhar para a eleição realmente, a gente vai conseguir tocar a esperança de um futuro melhor para o país, para discutir mais o Brasil que a gente quer ser e menos o passado e o presente. A gente tem que discutir o futuro do país. O senhor falou de vacina. O Rio Grande do Sul, estado que o senhor governa, é um dos líderes aí em vacinação da população. Qual é o antídoto, qual é a fórmula para conseguir que a vacina chegue no braço da população? Porque, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente está a passos lentos. É um trabalho bem coordenado entre o governo do estado e prefeituras, né? Com toda uma sistemática para que assim que as vacinas chegam no Rio Grande do Sul, a gente já tem toda a equipe pronta, com sistemas informatizados e rapidamente a gente poder fazer a designação dos lotes para cada uma das regiões e das regiões para cada um dos municípios, para quem no máximo 24 horas, e a gente até está conseguindo fazer mais rápido, né? Eventualmente a gente consegue fazer em 12 horas, estar em todos os municípios do estado, e é um estado que não é pequeno, o Rio Grande do Sul, 497 municípios que tem, e uma estratégia bem coordenada e agora até com incentivos, né? Eu criei uma premiação para os municípios, né, para reconhecimento do esforço dos municípios em vacinar mais rápido. Então, de acordo com as doses que são disponibilizadas, no dia 20 de julho, os municípios que tiverem mais aplicado essas doses, e depois no dia 20 de agosto de novo, vão receber premiações em dinheiro, que são para aplicação com a população também, né? Não é para o prefeito nem para o secretário, é para a população da cidade, com recursos que poderão ser utilizados em reforma de unidades de saúde, equipamentos a serem comprados, enfim, o Estado vai premiar os municípios. Então a gente incentiva, né, organiza esse processo todo e temos prefeituras também muito sintonizadas com esse sentimento de urgência, né, o senso de urgência, e respeitando, claro, o calendário do plano de imunização. Governador, uma das maiores críticas que o presidente da República recebe é justamente por governar apenas para aqueles fiéis eleitores dele, né? Ele esquece de um pedaço da população que é importante e governa apenas para aqueles eleitores que votaram nele, que até hoje seguem ele de forma muito fiel. O senhor, como é que o senhor avalia a gestão do presidente Bolsonaro, especialmente na coordenação da pandemia? A coordenação da pandemia é um desastre, né? Não tem coordenação nenhuma, pelo contrário. Se fosse apenas omissão, já seria grave. Mas é mais do que isso, é uma liderança no sentido contrário, é enfrentamento, é confronto, conflito, ataques a todo momento. Isso é muito grave, porque numa pandemia isso coloca vidas mais do que em risco, tá fazendo a gente perder vidas. Isso é claro, é científico, né? Você identificar que no Brasil mais de 500 mil de pessoas perderam a vida para o vírus, porque o presidente estimula a confusão, ele estimula na população o desacato às orientações, às regras que se apresentam e que são entendidas mundialmente como os protocolos não farmacológicos, como são chamados, ou seja, né, não da intervenção do atendimento médico, que é o distanciamento, o uso da máscara, né, os cuidados para a gente evitar o contágio. Tudo isso foi enfrentado pelo presidente. Então é um desastre com requinte de crueldade, porque para sustentar um discurso, para sustentar uma posição ideológica, o presidente joga vidas humanas assim à exposição ao risco do contágio do vírus.
E você falou aí sobre um ponto, né, da democracia. Eu entendo que democracia tem que ser destacado, não é ditadura da maioria, não é, ganha a eleição e passa por cima de quem perdeu e faz o que quiser. Não, não é isso. A democracia, ela é um sistema, né, são as regras do jogo para que a gente possa conviver sem precisar cada um tentar destruir justamente o outro, né, para conseguir fazer valer o seu ponto de vista. Por isso que a gente estabelece regras que têm eleição a cada 4 anos e dentro dos 4 anos a oportunidade de exercer a contestação através de vários instrumentos. Primeiro no parlamento, mas também com questionamentos judiciais, órgãos de controle, imprensa livre para fazer as críticas. Tudo isso vem dentro desse sistema democrático para que a gente consiga conviver entre as diferenças que a gente tem. E veja que o presidente não consegue lidar com nada disso, né? A gente distribui o poder para evitar que seja exercido de uma forma autoritária o poder pelo governante de plantão. A gente divide com o parlamento, como eu disse, com órgãos de controle, a imprensa exercendo livremente, governadores, prefeitos, e tudo é atacado pelo presidente da República, né? A imprensa, o parlamento, o judiciário, os governadores, os prefeitos, todos estão sob constante ataque do presidente. É grave, né, e por isso merece o acompanhamento institucional devido a respeito do comportamento que o presidente tem em relação às outras instituições. O senhor tem feito críticas bastante contundentes contra o presidente Jair Bolsonaro. No entanto, na eleição passada, o senhor declarou apoio a ele. O senhor se arrepende dessa manifestação, desse posicionamento político pró-Bolsonaro? Em primeiro lugar, acho que não considero um apoio, né? Foi uma declaração de voto. Quem quiser pesquisar, acha lá o vídeo, uma única manifestação que eu fiz sobre o segundo turno, em que eu declarei que votaria, mas apoiar significa fazer campanha, pedir votos, e isso jamais foi feito. Mas se arrepende desse apoiamento? Foi um erro, sem dúvida nenhuma, que cometi eu e que cometeram milhões de brasileiros, né? Diante de 2 opções que havia no segundo turno. A outra opção era aquela que tinha sido responsável por milhões de desempregados, um modelo econômico que gerou uma recessão profunda no país e por isso afetou a vida de milhões de brasileiros, desempregando, diminuindo a renda dos brasileiros, porque o modelo econômico do PT tinha, com artificialismo, gerado um crescimento e nos jogou num abismo, né? De certa forma, é assim, para tentar manter algum crescimento em alguns momentos eleitorais que mais lhe interessaram, cavaram um buraco gigantesco onde o país se jogou logo em seguida, além dos casos de corrupção tão graves que tinham acontecido. E do outro lado nós tínhamos o candidato Bolsonaro, que tinha manifestações já muito ruins ao longo da sua trajetória política. E eu manifestei isso naquele vídeo, está lá claro, né? Eu disse, olha, eu estou declarando o voto porque o outro, né, a outra candidatura tem estes e estes problemas, essas circunstâncias, neste contexto, mas não me sinto confortável por conta das declarações do presidente e fiz questão de deixar isso claro. O meu adversário no Rio Grande do Sul misturou o nome dele ao do presidente Bolsonaro, fez a campanha casada e tudo mais. Eu me neguei a fazer qualquer tipo de campanha conjunta com o candidato Bolsonaro. Mesmo assim, considero que foi um erro, né? Não se avaliou a profundidade do que aquelas declarações do presidente, especialmente também não sabíamos que teríamos uma pandemia que geraria especial necessidade de empatia, de compaixão, né, de sensibilidade, como a pandemia de coronavírus exige, em que se tornou a presença deste presidente especialmente ruim para o país. Pelo que o senhor está dizendo, o voto então em Bolsonaro foi um voto, na verdade, anti-PT. O senhor acredita que nas eleições do ano que vem vai ter um movimento oposto, um voto anti-Bolsonaro? Eu espero que a gente possa, nas eleições de 2022, falar mais do que um anti isso ou anti aquilo, um a favor do Brasil, né? Eu acho que é sobre isso, no final das contas. A política nacional, ela está com muita energia desperdiçada em destruir o outro. E quando a gente coloca energia em destruir algo, a gente perde a oportunidade de construir. Da minha parte, né, eu quero ajudar a fazer a política nacional voltar para a discussão de construção, de futuro. Tem uma frase que eu gosto muito que diz exatamente isso, né? O segredo da mudança está em focar sua energia em construir o novo e não em destruir o velho. Então não é sobre ser contra Bolsonaro ou ser contra Lula, é sobre ser a favor de encerrarmos esse capítulo da nossa história nacional. Eu entendo
o radicalismo de alguns aí contra um ou contra outro por diferentes razões. Mas tem muita energia perdida aí. A energia do Brasil tem que ser contra a miséria, contra a pobreza, contra o poder pelo poder, contra a corrupção, é ser contra os problemas e não contra as pessoas. Governador, a gente está chegando na reta final. Antes de encerrar, quero ter mais 2 perguntinhas ainda para fazer. Você aqui que está acompanhando a gente, continue, por favor. Governador, o senhor é a favor do impeachment com essas manifestações crescentes nas ruas? A gente tem visto que a população tem enfrentado, inclusive, o risco da contaminação e tem ido protestar nas ruas. Recentemente, no Brasil inteiro e no mundo, houve esse tipo de manifestação. O senhor é favorável ao impeachment? Eu não entendo que a gente possa banalizar o impeachment, mas também não entendo que a gente possa banalizar a presidência da República. Há fatos muito graves. A própria conduta do presidente da República merece avaliação sob a análise de um impeachment e os fatos mais recentes, especialmente de corrupção, mais ainda. Não é só corrupção que pode ser avaliada como crime de responsabilidade que enseja um impeachment. A própria conduta errada na pandemia pode ensejar essa análise, mas guardo reserva na posição sobre isso, porque sou governador de um estado que é parte dessa federação e governo para 11 milhões e meio de gaúchos, aqueles que apoiam, que não apoiam o impeachment, e não posso submeter a minha população. O contrato de trabalho que eu tenho nesse momento é com o povo gaúcho, que me contratou para ser o governador do estado, né? Ser o servidor público como governador do estado. Então, guardo a cautela e a reserva necessária sobre um posicionamento em relação ao impeachment neste momento, mas considero sim que há fatos muito graves que merecem análise, aprofundamento, e confio que o Congresso Nacional estará promovendo a análise devida desses fatos para, se for o caso e inevitável, conduzir o processo com a serenidade que o país precisa. O senhor é o governador mais jovem do país e é considerado um chefe de executivo reformista. O senhor, vencendo uma possível corrida ao Palácio do Planalto, quais seriam as principais reformas que o senhor imediatamente faria ao tomar posse? Eu tive que enfrentar no Rio Grande do Sul temas muito sensíveis, né? Porque o Estado estava totalmente desequilibrado, não pagava salário, não pagava hospital, não pagava saúde nos municípios, e tudo isso está regularizado por conta das reformas que a gente fez. As reformas não são um fim em si mesmo. As reformas são um meio para que a gente possa dar equilíbrio à máquina pública de forma que ela consiga atingir os seus objetivos. No Brasil, né, os grandes objetivos são retomada, na minha visão, né, retomar crescimento, com taxa de crescimento de longo prazo para o Brasil. O Brasil não consegue sair de voos de galinha, né? Esse ano a gente deve ter um crescimento econômico um pouco maior em função da recessão profunda que se teve em 2020, mas a gente não consegue ver pelo histórico do país que ele consiga sustentar crescimento por longo período. A gente teve crescimento de 7% lá em 2010, por exemplo, e logo em seguida, né, tentando forçar crescimento de forma artificial, com uma política de subsídios, de créditos, que expandiu o gasto público, aumentou déficit, o país quebrou e jogou aquele modelo, o Brasil, numa recessão profunda em 2015, 2016, e o resultado é que ao longo da última década o Brasil ficou estagnado, né, entre os crescimentos que teve e as recessões, o Brasil até andou para trás. Então a gente precisa promover reforma que simplifique, né, a relação do contribuinte com o fisco. Aí vem a reforma tributária, né, como um ponto importante para... O foco é ganho de produtividade, eu diria, né? Para ganhar produtividade você tem que tornar um país mais simples, reduzir burocracia, reduzir o custo da administração do sistema tributário tão complexo. Em algumas empresas, em alguns setores econômicos, chega ao absurdo de uma empresa ter que ter mais gente na contabilidade para administrar o sistema tributário do que na atividade fim dela, né? Isso é um absurdo, ou seja, é muita energia consumida para administrar a relação com o fisco, né? E essa energia acaba consumindo o que deveria estar no empreendimento, gerando emprego e movimentando a economia. Então, reforma tributária é fundamental, reforma administrativa também, e com profundidade. O custo da máquina pública é muito alto e precisa, e mais do que o custo com salários, uma falta de estímulo à melhor performance dos servidores. E eu insisto, sou de uma família de servidores públicos, respeito o serviço público e os servidores, mas nós precisamos ter ferramentas que ajudem a melhorar a performance.
O segundo ponto é combate à desigualdade e aumento das oportunidades. Isso tem que ter um olhar sobre a educação. Não tem como achar que o mercado resolve tudo. Não vai resolver tudo, especialmente num país que tem um abismo social como o nosso. Tem que ter um olhar sensível de transferência de renda. A gente tem que melhorar os nossos programas de transferência de renda e promoção social. E um foco na educação, na coordenação com estados e municípios para a implementação das novas Base Nacional Curricular Comum e do novo ensino médio como forma de atrair essas crianças e jovens de volta para a escola. E a gente vai ter uma crise enorme por conta da pandemia de aprendizado. E, por fim, a questão ambiental, né, o tema da sustentabilidade ambiental e da diversidade, né, que a gente já trouxe aqui, são também oportunidades de pilares de sustentação de um novo patamar de crescimento econômico para o Brasil. Por quê? O tema da sustentabilidade ambiental, além de ser uma responsabilidade civilizatória, geracional, para com as gerações futuras, é também um tema crescente no mundo. É um valor cada vez maior para os países com os quais nos relacionamos e para os quais queremos vender. Se o Brasil não demonstrar com clareza que tem responsabilidade com a natureza, que tem responsabilidade com o meio ambiente, nós vamos começar a ver fechar, né, as portas para investimentos, para investidores que deveriam vir para cá, e vamos perder a oportunidade de exportar aquilo que nós produzimos. Já estamos vendo dificuldades em relação a algumas empresas nacionais por conta do desalinhamento de valores em relação ao meio ambiente. E na questão da diversidade da população, a mesma coisa. Isso nos faz mais ricos, né? A diversidade de formas de ver o mundo, negros, índios, brancos ou a raça, a cor da pele que tiverem, homens e mulheres, a diversidade religiosa também, a diversidade de orientação sexual, tudo isso nos faz mais rico e um povo mais criativo. E o governo, né, o modelo atual, busca podar isso, limitar isso, quando na verdade a gente tem que estimular para que isso ajude a fazer o país crescer mais. Governador, eu quero agradecer muito a sua presença, por ter aberto esse espaço na sua agenda aqui em Brasília, para vir aqui ao Metrópolis fazer esse bate-papo com a gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo espaço. E você que acompanhou esse bate-papo, essa conversa, muito obrigado sempre pela sua companhia, não canso de agradecer, é sempre um prazer tê-los aqui conosco. A gente se encontra da próxima vez. Tchau.